Podcast Unesp. Pesquisadores da University College London publicaram em 5 de março um artigo científico na revista Nature, onde relataram a cura do HIV em um paciente a partir de um transplante de medula óssea. A técnica é uma repetição de um caso realizado com sucesso uma década antes em Berlim. Nos 2 casos, os pacientes tratavam, além do HIV, de um câncer no sangue. Como tratamento, ambos receberam transplantes não convencionais de medula óssea que vieram de doadores com uma condição genética rara que os tornam resistentes ao vírus HIV. A expectativa dos cientistas é que a técnica possa, no futuro, se estabelecer como um método definitivo contra o HIV. No entanto, o problema é que, além de serem procedimentos arriscados, complexos e custosos, os transplantes de medula óssea ainda precisam passar por mais testes de replicação e aprimoramento. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, explica o caso. O caso de cura de HIV que foi noticiado essa semana, agora no começo de março de 2019, é o segundo caso de cura de HIV que a ciência tem notícia. O primeiro aconteceu realmente há 12 anos atrás, na verdade a publicação é de 2009, mas o procedimento foi em 2006, e esse primeiro caso ele foi conhecido como paciente Berlim. O caso que aconteceu mais recentemente, agora no começo de março, ele está sendo conhecido como paciente Londres. Então, o que é esse procedimento? São pacientes que vivem com o vírus HIV, que estão em tratamento e que eles acabam desenvolvendo, por conta de fatores outros, algum tipo de câncer no sangue. O paciente de Berlim, por exemplo, ele teve leucemia mieloide aguda, que é um câncer do sangue muito grave. E esse de Londres, ele teve um linfoma de Hodgkin. E esses cânceres do sangue, leucemia e linfoma, eles precisam ser tratados com drogas muito pesadas. Geralmente se faz quimioterapia. Mas no caso específico desses 2 pacientes, nem a quimioterapia resolveu. E eles precisaram ser, então, submetidos a um procedimento ainda mais invasivo, ainda mais pesado, que é o transplante de medula óssea. E aí é que tem o grande pulo do gato, né? A grande diferença que faz com que eles conseguissem ser curados. Na hora de fazer o transplante de medula óssea, você precisa de uma outra pessoa para te dar a medula, as células-tronco que vão desenvolver a nova medula sem câncer. E nesses 2 casos, paciente de Berlim quanto no paciente de Londres, se encontrou uma medula que, além de ser uma medula óssea compatível, que já é difícil, para não ter rejeição, conseguiu-se uma medula que tem uma mutação natural que é completamente imune ao HIV. Então, 1% da população mundial, mais ou menos, é imune naturalmente ao HIV porque falta um correceptor para que o HIV consiga entrar na célula. Esse correceptor chama CCR5. E nesses 2 casos, então, de transplante de medula óssea, se usou uma medula que tinha essa mutação e, portanto, as novas medulas que cresceram nesses 2 pacientes, cresceram sem esse correceptor e se conseguiu então extinguir a infecção pelo HIV nesses 2 pacientes. O paciente de Berlim é bem mais conhecido porque, como o transplante aconteceu em 2006 e a publicação em 2009, a gente tem praticamente aí 12 anos de acompanhamento e realmente o vírus nesse paciente não voltou. E a grande novidade é que isso conseguiu ser reproduzido agora com o paciente de Londres que já tem remissão pós-transplante de 18 meses, cerca de 1 ano e meio, que é pouco em termos de ciência, mas como já tem um primeiro caso, isso acabou realmente deixando a comunidade científica bastante esperançosa para o futuro. E tem ainda mais uma novidade. Nessa mesma conferência que se falou agora em março do paciente de Londres, nós temos um terceiro paciente, o paciente de Düsseldorf. E esse paciente de Düsseldorf recebeu o mesmo transplante com a medula com a mutação delta 32, que é essa mutação que impede que a célula seja infectada pelo HIV. E esse paciente, ele está já há 4 meses sem receber medicação contra o HIV e sem que o vírus seja detectado. Ou seja, é um caso bem mais recente, mas também foi apresentado. Se somando, então, 3 casos nessa estratégia de transplante de medula óssea, se usando uma medula resistente ao HIV. Naime aponta as perspectivas do tratamento. As perspectivas imediatas são muito pequenas, porque não é possível se replicar esse tipo de procedimento em larga escala. Haja visto que, primeiro, para você conseguir uma medula compatível é muito raro, ainda mais uma medula compatível sem a mutação, se torna ainda mais difícil, fora que o transplante de medula óssea por si mesmo é um procedimento muito invasivo e que ele só pode ser feito em pessoas que precisem realmente receber um tratamento radical por conta de um câncer no sangue. O que abre de perspectiva
perspectiva é como tentar mimetizar, como tentar transformar esse tipo de estratégia do transplante de medula óssea em um procedimento menos invasivo e mais reprodutivo, como, por exemplo, induzir a mutação desse correceptor de CCR5 nas pessoas que têm HIV, ou então bloquear esses receptores de alguma forma, ou então fazer com que o sistema imunológico de alguma forma consiga inibir esse tipo de produção desses correceptores. Então essas pesquisas, tentando transformar isso que já existe numa realidade mais reprodutível, é o que milhares de pesquisadores e cientistas de HIV fazem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que tem alguns grupos que fazem esse tipo de procedimento científico. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o podcast Unesp. Podcast Unesp.